Graça e paz, irmãos e irmãs. É sempre uma alegria muito grande a gente poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E hoje, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ela está no livro de Mateus, no capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Jesus, abençoe, ó Pai, a leitura da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa vir a falar aos nossos corações, ó Deus, a começar de mim, ó Pai, e através de mim e apesar de mim, que o Senhor venha falar ao coração da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa mudar aquilo que tem que ser mudado, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que essa palavra, que aqui vai ser lida e explicada, possa se tornar uma palavra aplicada em nossas vidas. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, essa palavra que aqui está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ela tem um contexto um tanto quanto interessante, pois foi escrita para uma comunidade que estava cansada. A gente vê que, senão, não seria lhe oferecido descanso. Não se oferece descanso para quem está descansado, né? Meio óbvio assim. E o cansaço deles, antes aqui, entre o capítulo 5 e 7, ele traz o Sermão do Monte, falando a respeito de todas essas leis e trazendo algo novo, algo mais leve. E aqui ele chama: traga o seu jugo e pegue o meu, que é muito mais leve. Deixe o seu fardo. Então, essa comunidade, ela precisava de um conforto, precisava de um descanso. E Jesus vem oferecer esse descanso para pessoas cansadas e sobrecarregadas. E a sociedade ao qual nós vivemos hoje também é uma sociedade que precisa do descanso. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han, acho. Ele é coreano, então é difícil a pronúncia mesmo. E ele disse que essa sociedade atual, ao qual nós vivemos, é considerada a sociedade do cansaço. E ele fez um livro com esse nome, Sociedade do Cansaço, em português e em inglês a tradução ficaria, o nome ficou Sociedade do Burnout. A gente escuta muito falar sobre o burnout, muitas pessoas vivem essa realidade. E ele traz aqui um estudo mostrando que a sociedade ao qual nós vivemos hoje é considerada a sociedade do cansaço. O que ele emprega com esse termo? O que ele diz? É uma sociedade que ela quer cada vez mais. Nós mesmos estamos buscando uma alta produtividade sem que isso seja cobrado de nós. Nós queremos sempre fazer mais, queremos sempre dobrar a meta, queremos sempre ir além, queremos sempre ser mais produtivo. E com isso, eu não estou fazendo aqui um chamado à preguiça, não é isso. E sim, fazendo um chamado à não autodestruição através da alta produtividade, que é o que o filósofo também coloca no seu livro. Então, a pessoa tem essa busca incessante, e hoje, com o celular na palma da nossa mão, a gente tem vários e vários mecanismos para comparação. Então, a gente olha um rios de uma pessoa e pensa: não, se ele pode, eu também posso, eu também vou fazer, eu vou ir além, eu vou fazer mais. O trabalho enquanto eles descansam, e assim a gente vai adoecendo cada vez mais. E essa sociedade do cansaço, existe alguns teólogos brasileiros trazendo trazendo esse termo para dentro da igreja e chamando de espiritualidade do cansaço, aonde a gente está querendo trazer
essa alta produtividade para dentro da igreja. A gente quer ser o super cristão. A gente quer fazer sempre mais. E fazer, e fazer, e fazer. E com isso a gente corre o risco de ser aquele servo que Jesus fala: eu não te conheço. Quem é você? Você fez, em nome de quê? E isso, eu faço essa pergunta primeiro para mim mesmo. Como que isso tem influenciado a minha vida? Como que esse contexto social ao qual todos nós estamos tem influenciado a minha vida? Será que eu tenho estado mais cansado? E o cansaço aqui não é aquele cansaço bom, que a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma um banho e dorme. Esse é um cansaço excelente. É o cansaço que nem mesmo uma férias te descansa. Você está lá na praia, olhando aquilo e não consegue descansar, você não desliga dos problemas. É o cansaço que, no final de semana com a sua família, tudo perfeito, você não consegue descansar. Você não consegue desligar e curtir aquele momento. Esse é a sociedade do cansaço que eu estou falando. Então, esse contexto tem influenciado a nossa vida? Esse contexto tem influenciado o nosso relacionamento familiar? Tem influenciado o nosso relacionamento com Cristo? A gente está sempre correndo, é tudo para ontem. A gente quer sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais. Não importa em nome de quê e para quê, mas a gente quer entregar os dados e falar: olha, eu sou melhor, eu faço mais. E isso é um grande problema para nós. E Jesus, ele fez esse convite há muito tempo atrás. Venham até a mim, todos vocês que estão cansados. É um convite que a gente pode pensar que é irrecusável. Irrecusável. Se você está fazendo uma atividade, um trabalho que requer ajuda, e eu te ofereço ajuda, você vai aceitar de imediato. Se você está, um exemplo, a Ione de vez em quando pede a gente ir para subir com as coisas pesadas lá para a parte de cima, e eu vou aceitar ajuda, obviamente. Eu não vou querer subir com aquilo sozinho. Só que, no nosso dia a dia, a gente não aceita essa ajuda. A gente não quer largar, abrir mão desse fardo que a gente carrega, porque isso dá-nos uma falsa sensação de que a gente está fazendo. Eu consigo, eu vou fazer. Vai ser na força do meu braço. A minha família depende de mim. Se eu não fizer isso, vai faltar algo lá em casa. Se eu não fizer essa hora extra, se eu não ficar aqui sem dormir, não vou conseguir. A gente não quer abrir mão desse fardo por medo. E, em certa parte, por não confiar tanto assim no Senhor. Hoje cedo eu estava conversando com o Kleber a respeito de um livro que eu estou lendo, que ele fala sobre o Deus esquecido, que vem a ser o Espírito Santo. Ele pega a terceira pessoa da Trindade e fala que a igreja tem esquecido dele. E ele usa um exemplo muito interessante. Ele fala assim que, se ele dissesse que Deus entrou na vida dele e deu-lhe uma condição especial de ser um excelente jogador de basquete, o que a gente espera de ver ele na quadra é fazendo mais pontos, marcando mais, correndo mais, sendo mais veloz e conseguindo exercer a função de jogador de basquete com excelência. Mas, quando a gente diz que o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, não é bem isso que a gente vê. Muitas pessoas continuam da mesma maneira, não confiando tanto assim em Deus, a ponto de largar o seu fardo e pegar o jugo do Senhor, que é bem mais leve. A gente fica pensando, mas e se? E se der errado? E se o Senhor não agir? E se a conta chegar no final de mês e não tiver saldo na conta bancária? Como que eu vou fazer? E a gente passa a não confiar tanto assim em Deus. Mas para cada ponto que o autor aponta na sociedade do cansaço, existe um contraponto bíblico, para que a gente possa pensar. A cada coisa que essa sociedade do cansaço tem imposto a nós, e nós estamos sim ficando cada vez mais cansados, existe um contraponto vindo
desse pequeno trecho da palavra. Um dos pontos dessa sociedade é o excesso de demandas. Todos nós, se a gente for parar para pensar, a nossa agenda é demanda demais que a gente tem ao longo do dia. São muitas coisas que a gente tem que dar conta, muitas coisas que a gente tem que fazer. Muitas pessoas têm mais de uma atividade de trabalho, trabalham com coisas diferentes, fora as coisas de casa que a gente tem que dar conta, e às vezes as pessoas querem cobrar até mesmo que a gente saiba de todas as notícias que estão acontecendo. Se você não viu uma série que saiu, você está por fora da conversa, e a gente quer sempre aumentar o número de demandas, criar uma nova coisa para a gente fazer. Até o próprio lazer, se a gente não ficar esperto, ele vai se tornar mais uma demanda. Algo que seria para você descansar. Um exemplo, vou jogar bola para descansar, espairecer a minha mente. Aí, quando você pensa que não, você já pegou a organização do futebol e aquilo ali se tornou mais uma demanda para você. O que seria uma atividade de descanso se torna mais um serviço. E nós somos assim, apaixonados por criar demanda. O nosso coração, ele é isso. Só que Jesus, ele nos oferece o descanso. Essa mensagem de Mateus 11, 28, fala sobre o descanso. Ele nos chama a descansar nele. Ele nos chama a encontrar um alívio diferente. Um alívio que uma ajuda de um amigo não vai te dar. Somente o Espírito Santo de Deus, somente Jesus pode te fazer isso. Somente Ele pode trazer alívio para esse cansaço que nada descansa. E com isso, a gente vai ficando cansado e acaba introduzindo alguns medicamentos, algumas rotinas, e mesmo assim não funciona, e a gente não entende o porquê. E é justamente isso, a gente quer continuar carregando esse fardo. Jesus nos chama, nos oferece esse contraponto, convidando a cada um de nós que está sobrecarregado a encontrar descanso nele. Somente nele nós encontraremos descanso. A palavra do Senhor, em Salmos, nos diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Olha, como é difícil confiar numa palavra dessa. Como é difícil, nessa sociedade que a gente está, confiar que enquanto eu estou dormindo, Deus está agindo na minha vida. Quando eu vejo que só tem sucesso aquele que trabalha enquanto os outros dormem, como que eu vou obter o meu sucesso pessoal e ler uma palavra dessa que o Senhor está dando as coisas para mim enquanto eu durmo? Espera lá, complica às vezes a gente olhar e confiar desta maneira. Um outro ponto que aqui o livro traz é sobre a autodisciplina. Ele traz um apanhado histórico de como funcionava, como tem funcionado a questão trabalhista, e ele fala que, primeiro, no tempo do trabalho escravo, existia-se um capataz para tomar conta, para ver se as pessoas estavam trabalhando. Depois, com a Revolução Industrial, se tornou o supervisor de seção. Se você tinha que apertar parafusos, tinha uma pessoa olhando se você ia apertar os parafusos. E na sociedade ao qual a gente está hoje, essa figura da pessoa que supervisiona, ela tem saído de linha, porque nós mesmos estamos nos supervisionando. Se eu não fizer, eu estou abaixo da média, eu não sou uma boa pessoa, então eu tenho que fazer a mais. Eu sou o meu próprio capataz. Isso que acontece nessa sociedade. E John Wesley, ele traz em seus estudos algo muito interessante sobre a autodisciplina, um lado positivo. Não é esse lado que o autor está falando, porque a gente tem que sim ter uma autodisciplina espiritual, saber que a hora de fazer é a hora de fazer, eu não tenho que ficar procrastinando. Se eu tenho que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. John Wesley tinha uma situação muito interessante, que ele orava 1 hora por dia, o dia que ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 2. Então isso é uma autodisciplina bacana. A autodisciplina que aqui diz, é uma autodisciplina que vai te fazer com que você não consiga descansar. É a autodisciplina que na hora que você estiver almoçando com a sua família, você não vai conseguir conversar de outras coisas que não seja do seu trabalho, que não seja das demandas que você tem. Só se pensa naquilo, você não descansa. Ao deitar, você continua pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso,
e depois eu tenho que ir em tal lugar, e você dorme cansado, porque sua mente não para, ela continua trabalhando. Essa autocobrança é que vem nos corroendo por dentro. E também existe aí um contraponto. Jesus, ele traz-nos a graça divina. E a gente conhecer e experimentar a graça é algo fundamental. Muitas das vezes a gente abre mão da graça divina. Abre mão de receber algo de forma... A palavra graça nada mais é do que aquilo que não merecemos, aquilo que a gente não fez esforço algum para conseguir. E com esse pensamento social que a gente tem construído na nossa mente, se eu não mereço, se eu não fiz algo para merecer, eu não mereço e não quero. E a gente abre mão da graça do Senhor, porque nós acreditamos que precisamos fazer algo, nós precisamos colocar a força do nosso próprio braço para conseguir aquilo, enquanto Jesus está falando, não, só vem, você que está cansado e sobrecarregado, o meu jugo é leve, é suave, vocês conhecerão de mim, que sou manso e humilde de coração. E são convites irrecusáveis que a gente recusa a cada dia. São convites irrecusáveis que o Senhor faz para nós, que por não confiar tanto assim, que Ele vai fazer, a gente prefere não dar esse passo de fé. Às vezes a gente crê que o Senhor é capaz de fazer coisas grandes, a cura de uma doença, a reversão de um quadro na justiça, coisas grandes. O Senhor é capaz de mover uma nuvem, de mover uma montanha, mas o Senhor é capaz de me ajudar aqui no meu trabalho? Algo tão simples, não vou incomodar Deus com isso. Deixa eu continuar carregando aqui o meu fardo, deixa eu continuar fazendo isso de maneira cansada, deixa eu continuar tendo aqui o meu burnout, deixa eu continuar, isso é bom para mim, a gente pensa assim às vezes, né? De que eu vou reclamar se eu não tiver isso? Mas o Senhor, Ele tem nos chamado, Ele tem nos chamado a cada dia, a cada momento. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que o Senhor tem nos feito. Esse é o convite. Não tem mistério. E a gente às vezes não aceita, porque parece fácil demais. Parece muito simples. Um outro ponto que a gente tem nessa sociedade é a cultura individualista. A gente está cada vez mais individual. A tela fria do celular se tornou algo cotidiano das nossas vidas. A gente interage mais com o celular do que com as pessoas. E muitas crianças têm adquirido o hábito de conversar sem olhar no olho, por causa do celular. Ela só conversa mexendo no celular, responde, olhando para o celular, e quando vai conversar sem estar com o celular na mão, ela continua não olhando no olho. E isso se dá pelo individualismo. As pessoas têm ficado cada vez mais individual. É uma característica da geração atual, esse individualismo. Quem aqui já está no mercado de trabalho há mais tempo, e está trabalhando com um jovem de 18 a 22 anos, provavelmente tem encontrado dificuldade, porque a cabeça é completamente diferente, eles são mais individuais, eles preferem ficar ali sozinho, fazer um serviço que ele tem que fazer sozinho, não se dão bem com o serviço em equipe, de maneira geral. Isso é uma questão da sociedade, da geração, é geracional. Então, essa individualidade é algo que vem acontecendo conosco. E como ser igreja de maneira individual? Wesley tem uma frase muito interessante dele que diz que não há nada mais anticristão do que um cristão sozinho. Não se faz igreja sozinho. Como que a gente vai fazer com essa questão do individualismo dentro da igreja? Entendendo que é uma questão social, uma questão geracional. Mas o que a gente vai fazer? Será que eu sozinho sou melhor? Eu prefiro trabalhar sozinho porque se tiver alguém comigo vai me atrapalhar. Tem gente que é assim, né? Tipo, não sabe falar, faz isso para mim, por favor. Na hora que a outra pessoa começa a fazer, fala, não, deixa que eu faço porque você está fazendo tudo errado.
pode deixar que eu vou fazer melhor. Isso é um problema que a gente tem. Isso é um grande problema. E o Senhor, Ele nos chama ao compartilhamento de cargas. Você pegar o jugo, eu acredito que boa parte de vocês já tenha visto o jugo, mas para os que nunca viram, é como você vê um carro de boi, também não é algo muito comum de se ver hoje, mas seriam duas, como se fosse um M, aonde cada um vai colocar um pescoço aqui e compartilhar a carga. Fica muito mais leve de carregar de dois, seja qual for o peso. Então ali, isso vem a ser o jugo. E a gente compartilhar a carga um do outro é muito mais fácil. Você querer fazer algo sozinho, você vai levar muito mais tempo. O João, há pouco tempo, passou por uma mudança, né, João? Teve que fazer uma mudança. Se ele falasse que ia fazer a mudança dele sozinho, ele iria conseguir? Pode ser que sim, mas ia levar aí uma semana ou mais. Agora, quando você chama as pessoas e junta o pessoal para poder fazer, rapidinho faz. E esse compartilhamento de carga não é somente de carga física, porque a carga física a gente tende a chamar pessoas. O problema é quando a carga é emocional, quando a carga é espiritual. Essa a gente costuma esconder, essa a gente costuma se calar e não compartilhar com os outros. E é essa carga que a gente deve compartilhar. É essa carga que ela não vai te dar uma febre de tanto que você trabalhou, mas ela vai te consumir por dentro, ela vai te corroer por dentro. Essa carga é a qual Jesus está chamando, para que você possa compartilhar com Ele, compartilhar com um irmão, compartilhar com o Espírito Santo, o nosso ajudador. Como Jesus mesmo disse, Ele precisava ir para que o ajudador não viesse até nós. E às vezes a gente pensa, não, mas Jesus falou isso para aquele pessoal e seria muito fácil se Jesus falasse isso comigo também, se Ele estivesse aqui para me ajudar, se Ele estivesse aqui para poder compartilhar a carga comigo. Ele mesmo disse, o Espírito Santo está com vocês, o Espírito Santo está conosco, Ele pode nos ajudar, Ele pode compartilhar nossas cargas, Ele pode nos ouvir e pode nos ajudar, basta com que a gente creia. Não tem como a gente conseguir carregar todas as nossas lutas, todos esses pesos, sozinho. Vai romper. O interessante é que a capa desse livro, não a do Brasil, a dos Estados Unidos, ele é uma corda prestes a se romper. E a gente, às vezes, se sente justamente assim. Parece que está por um fio. Parece que está à beira de um precipício. Parece que, a qualquer momento, tudo vai para o espaço. Tudo vai dar errado. Só que Jesus nos chama a compartilhar a carga com Ele. Jesus nos chama a largar essa corda que está prestes a romper e pegar a corda com um cordão de 3 dobras, que é muito mais forte. Busque outra pessoa para te ajudar. Compartilhe os seus medos, compartilhe aquilo que tem tirado a sua paz, compartilhe aquilo que tem tirado o seu descanso com outra pessoa para que seu jugo fique leve. Compartilhe com o Espírito Santo de Deus. Creia que Ele está ao seu lado. Isso é um ponto fundamental. A gente fala do Espírito Santo como se fosse algo longe, mas não, a Bíblia nos diz que Ele está ao nosso lado. Que basta com que a gente converse com Ele, que a gente compartilhe com Ele. Então a gente tem que fazer isso de forma prática. Para concluir, ao conectar essas duas realidades de Mateus 11, do versículo 28 ao 30, onde Jesus fala para a sociedade cristã judaica, e a sociedade que a gente está hoje, essa realidade da sociedade pós-moderna, que é uma sociedade do cansaço. Nós vemos que a mensagem de Jesus nos oferece uma resposta a cada um desses desafios que a gente tem, a cada um desses pontos que eu coloquei aqui. Jesus tem uma resposta. Jesus, ele tem a solução para o seu cansaço. Jesus, ele tem a solução para que você possa encontrar um sentido para tudo isso. E Ele faz um convite a cada um de nós: vinde a mim, todos que estão cansados. Mas, para que isso ocorra, nós precisamos de tomar algumas atitudes. Uma dessas atitudes é a gente ter uma mudança de perspectiva, a gente passar a olhar as coisas de modo diferente, a entender que às vezes um cenário que para a gente
é o caos completo, para Deus não é. A gente passar a colocar os óculos da visão bíblica, a gente passar a interpretar as coisas do nosso dia a dia como a Bíblia diz, e não como o jornal diz, e não como o guru dos investimentos está dizendo, mas sim como a Bíblia diz. Nós temos que ter uma outra atitude, que é a confiança mais profunda em Deus. O que nos falta hoje é a confiança de maneira profunda, de que Deus vai fazer, de que o Espírito Santo de Deus vai agir, porque a nossa primeira atitude frente ao caos é tentar agir com a força dos nossos próprios braços, com as nossas capacidades intelectuais, e não com a confiança no Espírito Santo. É isso que nos falta, essa confiança profunda de que Ele vai fazer. E, por último, a aceitação da graça divina. Se nós não aceitarmos e confiarmos que a graça do Senhor está sobre nós, é para cada um de nós, nós não vamos experimentar do que Ele tem para cada um de nós. Essa graça será algo apenas que a gente canta e lê, mas não vive. E nós temos isso disponível para viver. Não adianta eu falar para vocês de algo assim, incrível, magnífico, e vocês aprenderem sobre isso, mas não viverem isso. É como eu contar para vocês tudo sobre uma montanha-russa, como é a engenharia, a sensação da maior montanha-russa. Você só vai saber a sensação se você for. Assim é a graça do Senhor. Assim é aquilo que Deus quer fazer em nós. Não adianta a gente só ler, não adianta a gente só ouvir, não adianta a gente só cantar. Nós temos que viver essa graça do Senhor. Assim, somente assim, nós poderemos responder a esse convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém?